Eu tinha quase 7 anos quando tudo aconteceu. Morávamos em uma cidade do interior da Bahia, eu, 2 irmãs mais velhas que eu e um irmão. E o meu pai. A gente morava numa casa humilde, né, mas a gente era feliz, a gente brincava, a gente conhecia outras crianças, a gente estudava. Enfim, minha mãe tinha ido embora cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos. Ela tinha ido embora com aquela história que as mães do interior, quando querem sair para deixar seus filhos com os pais ou com os avós, usam geralmente, né? Eu vou trabalhar para dar uma vida melhor para vocês. Enfim, minha mãe tinha ido embora, a gente não tinha rancor dela. Ela mantinha o contato, mas não estava ali para proteger a gente. Um dia eu fui tomar banho, fui pro banheiro tomar banho e percebi alguém na porta do banheiro. Que na verdade não era porta, era aquelas cortinas de tecido. Não sei se vocês já viram, mas no interior, algumas casas usam cortinas assim de tecido para cobrir a porta do banheiro e não porta de madeira. Na minha casa era assim. Só que eu era jovem demais para entender o que estava acontecendo, eu era uma criança. Eu saí do banheiro, fui brincar com os meus amigos, passei a tarde inteira brincando. À noite meu pai me chamou os meus irmãos pra gente jantar. Jantei e fui dormir, tava tão cansada que capotei. Mais tarde à noite, eu bem sonolenta e cansada, senti o meu pai entrando no quarto, deitando na minha cama e me acariciando. Só que eu não entendi o que estava acontecendo. Pra mim era normal, ele era meu pai, ele podia. Não sei o que se passou na minha cabeça, mas eu não me senti confortável, porém eu não fiz nada. Eu não tive reação nenhuma nessa primeira vez, eu fiquei parada e voltei a dormir. Só que passaram-se alguns dias e isso começou a ser frequente. O tempo inteiro acontecia, todas as noites ele ia no meu quarto e fazia isso. Eu já estava desconfortável e a minha irmã, percebendo o meu comportamento, a minha irmã mais velha, ela já tinha 15 anos, ela me perguntou se estava tudo bem, porque ela estava sentindo que eu não estava legal. E aí eu falei pra ela o que estava acontecendo, que eu estava achando estranho, e perguntei se era normal nosso pai fazer isso. E ela falou que não era normal. E que ela estava extremamente preocupada porque isso estava acontecendo comigo, porque também acontecia com ela há anos. Só que com ela era muito pior, porque o meu pai, ele consumou o ato em si nela. E ela começou a me explicar tudo, como que acontecia, como que era, que eu tinha que me proteger. E ali eu comecei a ver meu pai como um monstro, eu comecei a ser reativa, e quando ele se aproximava eu não queria contato. E a minha irmã começou a ficar perto, dormir na minha cama, porque ela tinha muito medo que chegasse nos finalmente, como chegou com ela. Bom, a gente viveu anos nessa situação sem falar pra ninguém. Mais tarde, minha irmã já bem mais velha, começou a namorar, um colega dela de escola começou a namorar, e um dia esse menino foi levar ela em casa de moto. Meu pai viu e começou a surtar. Foi daí que o nosso pesadelo triplicou de tamanho. Ele começou a surtar, a gente foi confrontar ele, e minha irmã me colocou de frente para ele e questionou por que ele estava fazendo aquilo comigo também. Já não bastava ele fazer com ela, tirar a infância dela, e ele estava repetindo o mesmo erro comigo. Ela não ia aceitar isso, ela ia me proteger. Minha mãe não estava por perto, mas ela sim. Gente, eu tô sendo muito, resumindo muito essa história, porque é tanta coisa para contar que daria um podcast aqui. Mas eu vou resumir para não ficar muito longo. A gente confrontou e o meu pai virou um verdadeiro monstro dentro de casa. Ele chegava, ele não deixava a gente sair, era só pra escola, tinha horário pra chegar, ele buscava a gente na escola, pra não dar tempo da minha irmã ver o namorado dela, de nada, da gente ter contato com outras pessoas, porque ele falava em alto e bom som que ele era o nosso dono, que ele era o nosso pai, que aquilo tinha que acontecer e que ele era o homem da nossa vida. A gente não imaginava que tudo ainda ia ficar pior. Chega, me falta a voz pra contar pra vocês, mas meu pai um dia chegou totalmente desequilibrado em casa, bêbado, e ele foi pra cima da minha irmã
Ele veio pra cima de mim primeiro, e a minha irmã foi pra cima dele pra me defender. E ele gritava, fingindo que a gente estava aprontando alguma coisa. Não queria que a gente gritasse para que os vizinhos não entendessem o que estava acontecendo. Só que ele estava... Eu não sei se ele estava consciente, eu nunca vou saber, porque ele não... Vocês vão entender o porquê. Mas ele pegou uma faca e ele começou a gritar que se a minha irmã não fosse dele, não ia ser de mais ninguém. Que ele criou filha para ele. E ele desferiu vários golpes na minha irmã. Eu não posso dar detalhes porque a plataforma não vai permitir, mas ele, né, deu várias na minha irmã até que ela perdeu a vida. Ele tirou a vida da minha irmã. E eu achei que o mesmo ia acontecer comigo. Eu corri, me enfiei embaixo da cama como se fosse me proteger embaixo da cama. Só que eu não sei o que aconteceu. Com essa mesma faca, ele usou contra ele mesmo. E ele também tirou a própria vida dele. Quando eu vi ele caído no chão, eu corri pra rua. Eu fui pedir ajuda. As pessoas vieram, levaram a gente pro hospital. Eu contei tudo o que tinha acontecido. A minha irmã realmente não sobreviveu. Eu achei que ela ia sobreviver, que ela só estava desmaiada. Não sei, eu não conseguia entender que ela tinha falecido. O velório da minha irmã foi lotado. Tinha muita gente. Ela foi enterrada com uma roupa de noiva. Né? Ela era uma menina e as pessoas não queriam tirar esse último gesto que eles têm de crença, de costume de enterrar as meninas que não são casadas com roupa de noiva. Ela foi enterrada assim, lotou o velório dela e não tinha lugar para velar o velório dele. A família dele não quis e aí ele foi velado na igreja da cidade. E assim encerrou esse capítulo da minha vida, que na verdade nunca encerrou. Pendura até hoje, me traz pânico até hoje, acabou com a minha vida. Não entendia que o meu pai seria esse monstro que acabaria com a minha vida, com a vida da minha irmã e com a vida da nossa família. Talvez eu consiga depois uma oportunidade para detalhar para vocês a história da minha mãe, porque a minha vida é realmente um show de horrores. Hoje eu tô mais velha, não consigo me relacionar com ninguém. Essa história já aconteceu há um tempo. Eu ainda carrego traumas, eu ainda não tô curada. E eu nem acredito que um dia eu vá conseguir atingir essa cura. Lembrando que essa história não aconteceu comigo, mas ela me levou para um lugar que eu nunca vou me esquecer. Aconteceu uma história muito parecida na minha cidade, há muito tempo atrás. Eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade e hoje eu tô com 29, né? Então, eu li e eu vou falar pra vocês, eu só acreditei porque eu já vi uma situação muito similar. Eu fiquei em choque quando eu li. E eu conhecia a vítima, a menina que faleceu. Ela estudava na mesma sala da minha irmã e no mesmo colégio que eu. A minha irmã era uma série a mais que a minha e ela também. Então ela estudava tipo na sala vizinha com a minha irmã e eu numa outra sala. Então eu via ela, eu conhecia ela. Eu conheci, ela também tinha um namorado que eu também conheci. E o pai dela fez exatamente a mesma coisa com ela. E depois tirou a própria vida também. Eu lembro de que eu fui no velório dessa menina, eu vi ela no caixão. Eu não fui no enterro, mas no velório eu fui. E traumatizou a minha vida, eu não vou esquecer nunca. E eu vou falar pra vocês. A gente só acredita quando a gente conhece alguma situação similar. Porque é desesperador. Imagina a vida dessa menina. Imagina dessa sobrevivente, da irmã dela. O que aconteceu. O que acontece, quais são os pesadelos que ela tem. Eu não tenho palavras para descrever essa história. Esse show de horrores, né? Até o próximo vídeo.